Bom, amigos, continuando o nosso estudo de funções, vamos falar agora das funções inversas. A função inversa, meus amigos, é o seguinte: eu tenho uma função original, onde eu tenho o domínio e eu tenho o contradomínio. O domínio é o eixo x, o contradomínio é o eixo y. Na função inversa, como o nome está dizendo, eu vou inverter. Gente, eu não vou inverter a lei de formação. Não vai confundir com isso. Isso cai muito em concurso. Aí ele fala, a função original é x, então a função inversa vai ser 1 sobre x. Não, não é inverter a lei de formação da função. O que nós temos que inverter é o seguinte: o domínio passa a ser o contradomínio e o contradomínio passa a ser o domínio. Imagina, eu tenho lá o eixo x e y. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou inverter. O que era vertical passa a ser horizontal e o que era horizontal passa a ser vertical. O domínio passa a ser o contradomínio e o contradomínio passa a ser o domínio. Lembra que nós tínhamos a flecha ou a seta? A seta não saía do domínio para o contradomínio, agora vai voltar do outro conjunto, que seria o B, para o A. Vai voltar do conjunto que era contradomínio para o conjunto que era domínio. O contradomínio passou a ser o domínio e o domínio passou a ser o contradomínio. É isso que vai acontecer para ter uma função inversa. Agora, como que a gente faz isso? Iremos ver. Só te digo uma coisa, não é invertendo a lei de formação. Toma cuidado que isso cai toda hora, beleza? Mas vamos ver. Vem comigo. Função inversa. Denomina-se função inversa a função bijetora, pois sabemos que só pode ser bijetora a função. Eu não posso ter uma função inversa apenas injetora ou apenas sobrejetora. Ela tem que ser bijetora. Então, uma função de A em B, a função f de menos 1. Isso daqui, ó, lá na álgebra, né, a gente não coloca o expoente menos 1 para inverter. Aqui estaremos demonstrando que seria uma função inversa. Agora, de B em A. Olha, eu tenho aqui o domínio e o contradomínio. O A era domínio, agora passou a ser contradomínio. O B era contradomínio, passou a ser domínio. Que associa cada x de B a um elemento y de A, tal que y é igual a f menos 1 de x. Temos aí, ó, um conjunto A e um conjunto B. O A é o domínio e o B é contradomínio. Eu tenho aqui, ó, saindo de A, indo para B. É uma função, pois todos os elementos do meu domínio estão sendo utilizados e cada elemento só está tendo uma única associação. Agora, olha lá, eu tenho a função B em A, é a minha inversa. O que vai acontecer? Aqui eu inverti. Lembra? Estava para cá. Agora voltou de B para A. Voltou de B para A e voltou de B para A. Então, eu vou associar os mesmos elementos. Antes era esse elemento de A associado a esse elemento de B. Agora eu tenho esse elemento de B associado a esse elemento de A. O domínio passa a ser o contradomínio e o contradomínio o domínio. Eu vou trocar isso daí. Isso é que é a função inversa e não inverter a lei de formação. Mais uma vez, toma cuidado, beleza? Bom, ó, calcule a inversa da função. Agora sim, gente, o que eu vou fazer para calcular a função inversa? Gente, eu tenho lá a função y igual a 2x mais 5. O x não representa o meu domínio? O y não representa o meu contradomínio? O que eu tenho que fazer, gente? É a simples troca. Onde era y, eu coloco x. E onde era x, eu coloco y. Eu vou fazer isso.
Só, meus amigos, que o y ele não representa a função, ele não representa o domínio, não é sempre y igual a alguma coisa. Então, depois que eu trocar, eu vou reescrever a função com base em y igual a alguma coisa de x. Então, meus amigos, não tem mistério. Eu vou trocar x por y e y por x. E depois eu vou reescrever a minha função. Vamos ver? Vem comigo. Temos aí, ó, a minha função original, ela é y igual a 2x mais 5. O que eu vou fazer? Eu vou, ó, trocar, vou botar aqui, trocar o x por y e o y por x. Aqui era y igual a 2x mais 5. Agora como é que fica? X igual a 2y mais 5. Mas, meus amigos, eu escrevo sempre y igual a alguma coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Isolar o y. Bom, eu vou deixar aqui, ó, 2y, o 5 passa para cá, vai ficar menos 5. Só que não é 2y, é apenas y. Então, vou ficar com y igual a x menos 5 sobre 2. Essa daqui é a minha função inversa. Então, se eu tenho um f de x igual a 2x mais 5, a minha inversa, que eu represento dessa forma, vai ser x menos 5 sobre 2. Repara, ó, se aparecer isso aqui, estou martelando isso, isso cai muito em prova, tá? Se aparecer isso aqui, é 1 sobre 2x mais 5, galera, ó, não dá bobeira não, tá? Não vai bobear. Isso aqui está errado, beleza? Isso está errado. Então, vou até riscar aqui para depois você não falar, poxa, o Sereno escreveu o negócio errado. Não, isso aqui eu estou escrevendo o que está errado. Show de bola? Vamos lá para outra. Calcule a inversa dessa função agora. Y é igual a 3x menos 5 sobre 2. O que eu faço? X é igual a 3y menos 5 sobre 2. Vou agora isolar o y. Então, fica 2x igual a 3y menos 5. 3y vai ser igual, menos 5 vai para lá, vai ficar mais 5. 2x mais 5. Logo, o y vai ser igual a 2x mais 5 sobre 3. Essa é a minha função inversa. Então, aqui, ó, se eu tenho o f de x igual a 3x menos 5 sobre 2, a inversa será 2x mais 5 sobre 3. Graficamente, gente, uma função e a sua inversa são simétricas em relação à função y igual a x. O que seria simetria, né? Elas serem simétricas? É que elas têm a mesma distância em relação a um eixo de simetria. E o eixo de simetria da função inversa vai ser sempre, ó, y igual a x. Então, ó, cuidado, lembra disso. Na minha função original e sua função inversa, elas são simétricas em relação à reta y igual a x. Vamos ver isso daí. Olha, eu tenho aqui
aquelas duas funções que eu coloquei lá originalmente. Y igual a 2x mais 5 e depois a sua inversa. O primeiro exemplo que nós colocamos. Olha, eu vou colocar agora o eixo de simetria. O y igual a x. Sempre vai ser isso daqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para vocês identificarem que elas são simétricas. Eu tenho, ó, uma reta perpendicular à reta y igual a x. Nós sabemos que a distância é sempre uma reta formando um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui, ó, desse ponto até aqui vai ser igual desse ponto até aqui. Por isso que elas são simétricas. Eu posso correr aqui a minha reta, que a distância vai ser sempre a mesma. Bom, mas eu vou parar aqui num ponto. Eu parei aqui, ó, nesse ponto. Agora eu vou calcular essa distância e essa distância aqui. Olha só, eu tenho aqui, ó, o ponto de interseção dessas duas e o ponto aqui de interseção. Então, tem o ponto C, o ponto B e aqui o ponto A. Vamos calcular agora a distância. A distância aqui do ponto B ao ponto A deu exatamente 3. Gente, coincidência. E agora, a distância do ponto C ao ponto A tem que dar a mesma coisa. Repararam? Então, aqui, ó, a distância vai ser sempre a mesma. Se eu corresse essa reta aqui, eu ia ter sempre a mesma distância de uma função até a reta de simetria e da reta de simetria a outra função. Bom, eu vou colocar agora aqui outro exemplo. Então, eu vou apagar isso tudo aqui. Vamos colocar, ó, outro exemplo. Eu vou colocar uma função y igual a log de x. Isso aqui, ó, é o gráfico dessa minha função. No logaritmo decimal, y igual a log de x. Não vamos entrar no mérito aí de função log nem de função exponencial. Só quero provar para vocês que eu tenho um eixo de simetria. A função exponencial ela vai ser a inversa da função log. Então, vamos escrever aqui a sua inversa. Y igual a 10 elevado a x. Olha lá, eu tenho aqui, ó, a minha função exponencial e a minha função log. Repara que elas são, ó, equidistantes a quem? A esse eixo de simetria. Mais uma vez, se eu colocar aqui a reta perpendicular, vocês vão ver, a distância vai ser sempre o quê? A mesma. Parei aqui, vou marcar aqui os pontos. Então, tem um ponto de encontro aqui das duas retas, que vai ser o ponto C, e aqui o ponto de encontro também D. Agora, vou calcular a distância. A distância aqui de C até B deu 2,07. E a distância de D até B também. Olha lá, coincidência, né? 2,07. Então, a reta y igual a x vai ser sempre a reta que vai proporcionar o eixo de simetria. Beleza, gente? Então, vamos lá. Voltando. Vamos falar agora de função par. É um outro tipo de função, uma outra classificação. Função par, meus amigos, temos aí que uma função y igual a f de x é par quando, para todo x pertencente ao domínio de f, vai me dizer que f de menos x é igual a f de x. Então, ó, se eu estou colocando aqui o elemento do domínio positivo ou negativo,
com valores, né, um oposto ao outro, o resultado será o mesmo. A imagem será a mesma, ok? Então, por exemplo, se eu tenho lá o f de 2 igual a 5, para ser par, o f de menos 2 também será 5. Não só para 2, como para todos os valores, ok? Elementos simétricos possuem a mesma imagem, pois eles serão simétricos. Aqui eu vou ter o ponto 2, 5, e aqui eu vou ter o ponto menos 2, 5. Os gráficos cartesianos das funções pares são curvas simétricas em relação ao eixo 2y ou eixo das ordenadas. A função f de x igual a x2 menos 1 é par, pois f de x é igual a x2, que é igual a f de menos x, que vai ser menos x ao quadrado. Pois aqui, quando eu coloco o positivo elevado ao quadrado, é a mesma coisa que eu colocar o negativo elevando também ao quadrado. Olha lá. Observe a sua representação no diagrama e no gráfico cartesiano. Eu tenho aqui o diagrama, olha só. Quando x for 2, eu sei que isso aqui é um domínio, né? É o x. Isso aqui é o contradomínio, que é o y. Quando x for 2, o y vai ser 3. Quando x for menos 2, o y também vai ser 3. Quando x for 1, o y vai ser 0. Quando x for menos 1, ele também vai ter a mesma imagem, 0. E quando x for 0, aí aqui, né, gente, eu não tenho mais 0 ou menos 0. É tudo 0. Aí eu só vou ter aqui uma única imagem, que no caso aqui seria menos 1. Olha o gráfico como é que fica. Aqui, o x igual a 1, o y vai ser 0. É esse daqui, 1, 0. Quando o x for 2, o y vai ser o quê? 3. Mas olha só, eles não serão simétricos? Quando o x for 2, o y é 3. Quando o x for menos 2, o y também vai ser 3. Então, tem o mesmo valor de y para valores opostos de x. Quando o x for menos 1, o y é 0. Quando o x for 1, o y também é 0. Então, tenho valores opostos para o mesmo y. Show de bola? Bom, esta é a função par. E agora, a função ímpar. A função ímpar é uma função y igual a f de x, quando para todo x pertencente ao domínio de f, f de menos x é igual a menos f de x. Não vai confundir com a função par. Na função par, eu tenho f de x igual a f de menos x. Na função ímpar, eu vou ter o f de menos x igual a menos f de x. Olha só. Elementos simétricos possuem imagens simétricas. Os gráficos cartesianos das funções ímpares são curvas simétricas em relação ao ponto 0, 0, origem do sistema de eixos cartesianos, que é a origem, é o ponto 0, 0. Então, tenho aqui o gráfico. Olha, a função f de x igual a x ao cubo é uma função ímpar, pois f de menos x é igual a menos x ao cubo, que é igual a menos f de x, que vai me dar menos x ao cubo. Então, olha só, quando o x for 1, o y vai ser 1. Aqui, quando eu tenho o f de 1, isso aqui vai me dar o quê? 1 ao cubo, que vai me dar 1. E quando eu tenho o f de menos 1, o que vai acontecer? O f de menos 1 vai me dar menos 1 ao cubo,
que é igual a menos 1. Então, olha só, o f de menos 1, ele é igual ao menos f de 1, que seria, ó, aquela representação. O f de menos x é igual a menos f de x. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, esse ponto aqui, x igual a 1, o y igual a 1. Quando eu tenho x igual a menos 1, eu vou ter o y igual a menos 1. Vamos agora falar de função composta. Gente, dadas as funções f de a em b e a função g de b em c, chamaremos de composta a função h de a em c. A função h de a em c é representada por g de f de x. O g, gente, de f de x, ele também pode ser representado dessa forma, g composta de f de x. Isso aqui é muito conhecido como gof de x, né? Então, g de f de x também é chamado de gof de x. Da mesma forma que o f de g de x, eu tenho o f composta de g de x, também conhecida como fog de x. Gente, o contradomínio da função f é o domínio da função g. Olha só, função f, eu tenho o domínio e aqui o contradomínio. Repara logo, repara aqui, ó, que a função g, eu vou ter o domínio, que é o b. O b não era o contradomínio, agora passou a ser o quê? O domínio. E o c vai ser o contradomínio. Então, para uma função composta, o contradomínio de uma função será o domínio da outra função. Galera, olha, toma muito cuidado com o detalhe. Nem sempre, ou seja, quando for, não é uma regra, é uma coincidência. Isso daqui, ó, o f de g de x ser igual ao g de f de x. Porque existe o f de g de x, um valor, não quer dizer que vai ser o mesmo valor para g de f de x, ok? Isso aqui, ó, nem sempre é o mesmo valor. E se for, é coincidência. Bom, eu tenho aqui o conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Olha, eu tenho a função f de A em B e eu tenho uma função g de B em C. Então, olha, daqui para cá, eu vou ter a minha função f, ok? Que seria, né, a minha função aqui, de A em B. Então, ó, daqui para cá, eu vou ter a minha função g, que vai ser a função de B em C. Então, aqui, ó, o B, ele é quem? Ele é o contradomínio da minha função f. O A é o domínio. Só que agora a seta não está saindo de B para C, então o B ele passa a ser o quê? O domínio e o C o contradomínio. Digamos que eu tenho um elemento aqui, ó, x. Se aqui é o x, no meu conjunto B eu vou ter quem? O y, que é igual ao f de x. Gente, olha só, o x não está aqui dentro? Dentro aqui do parênteses. O x não seria esse elemento do domínio? Ele passou a ser aqui, ó, a minha imagem. O resultado é a minha imagem. Só que agora, essa imagem passa a ser o domínio dessa função. Então, aqui, ó, quando eu tinha x, na função f, passou a ser o quê? O f de x. Agora, aqui a minha função é g.
e eu vou pegar esse elemento. Só que esse elemento não é x, ele é quem? Ele é o f de x. Então, aqui eu vou ficar com g de quem? De f de x. Bom, mas agora eu quero a minha função h. A minha função h, ela é o quê? É uma função a em c. Ou seja, eu vou direto de a para c. Então, eu venho daqui, ó, direto para cá. Então, essa aqui é a minha função de a em c. Ok? Isso é a função composta. Eu evito de ficar fazendo esse caminho todo, eu vou direto. Gente, ó, dadas as funções f de x igual a 2x menos 1 sobre 3 e g de x igual a 3x mais 2 sobre 5, encontre f de g de x. Gente, isso aqui também é o FOG de x. O pessoal fala, né, desse jeito. FOG de x é conhecido dessa forma. Como é que ficaria? Aqui não era o x dentro da função f, só que agora onde existia x, eu vou colocar quem? O g de x. Então vamos lá. A minha função f não é 2x menos 1 sobre 3? Então o que eu faço? 2, só que agora onde tem o x, eu vou colocar quem? 3x mais 2 sobre 5, que é a minha função g. Continuo lá para f, menos 1 sobre 3. Bom, então aqui, ó, eu vou ficar com 2 vezes 3x, vou botar logo aqui direto, né? Vai me dar 6x mais 4 sobre 5, menos 1 sobre 3. Passo 5 para cá multiplicando. 6x mais 4 menos 5 sobre 5 sobre 3. Arrumando, 6x, 4 menos 5, vai me dar menos 1 sobre 5. E agora isso aqui, ó, não é uma divisão de fração? Mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Vou ficar com 6x menos 1 sobre 15. Isso daqui vai ser quem? O f de g de x. Beleza? Vamos para outra. Eu quero agora calcular o g de f de x. Então agora, ó, eu vou pegar onde era x e colocar o f de x na função g. Então eu vou ter 3x, mas agora que eu coloco aqui no lugar do x, toda essa função. Então vai ficar 2x menos 1 sobre 3 mais 2 sobre 5. Aqui, ó, como eu estou multiplicando, eu posso agora, ó, cortar esse 3 com esse 3. Facilitou a minha vida. Então, vou ter 2x menos 1 mais 2 sobre 5. Isso aqui vai me dar um g, né? 1g de f de x igual a 2x, 2 com menos 1, isso aqui vai me dar mais 1 sobre 5. Eu quero agora, ó, o g de f de 5. Então, ó, aqui havia o x, agora vai ter o f de 5. Só que agora eu tenho minha função f, essa. Então, vou calcular o meu f de 5. Meu f de 5 vai me dar 2 vezes 5 menos 1 sobre 3. Logo, o f de 5, 2 vezes 5, 10. 10 menos 1, 9. 9 divididos por 3 vai me dar 3. Então, olha, o g de f de 5
é igual ao g de 3, já que o f de 5 é igual a 3. Eu venho na minha função g e calculo o g de 3. Então, fica g de 3 igual a 3 vezes 3 mais 2 sobre 5. G de 3 vai me dar 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. 11 sobre 5. Mas, Cereja, existe uma outra possibilidade de fazer isso daí? Sim, olha aqui, ó. Isso daqui não é o g de f de x para x igual a 5? Nós já havíamos calculado o g de f de x. Então, agora eu jogo direto naquela equação. Olha aqui, ó. G de f de x. Eu não tenho g de f de 5? O g de f de x é isso aqui. Calcula agora isso daqui. Eu vou ficar com 2 vezes 5 mais 1 sobre 5. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. 11 sobre 5. Olha aqui. 11 sobre 5. É a mesma coisa, beleza? Então, olha só. Eu posso calcular passo a passo. Primeiro eu calculo a função f de 5, depois esse valor eu jogo na função g, ou então eu já calculo a composta e substituo direto. Beleza, amigos? Fechamos mais um bloco, vamos beber a nossa água, daqui a pouquinho a gente está de volta.